Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Pedrinho soltou um vídeo aí reclamando de youtubers que estavam falando mal dos jogadores, pessoa física, desconectados do jogador, reclamou, disse que é uma conduta vil, e é realmente uma conduta vil, né? Notadamente, talvez jogadores mais novos, crias, né? Ou até mesmo outros jogadores, né? A 777 fez muita besteira, trouxe Cleiton, trouxe David, trouxe Emerson Rodrigues, né? Trouxe Álvaro Pacheco, sem saber de nada, o que era o brasileiro, o que era Vasco-Flamengo, o que era o Vasco em si, né? Então, agora o momento é de dar força aos jogadores, crias ou não, né? Dar força ao time para se manter longe aí da zona de rebaixamento, tentar uma Libertadores, um de tudo uma Sul-Americana, porque hoje o Vasco está a 5 pontos do primeiro da zona de rebaixamento, que tem 18. O Vasco está com 23, são 5 pontos apenas, né? O Vasco perdeu uma gordura boa que tinha aí em 2 rodadas, perdeu 2 jogos seguidos, né? Então, a 777 fez muita besteira, trouxe Cleiton, David, Emerson Rodrigues, Álvaro Pacheco, como eu já falei aqui, né? E agora é o momento de consertar isso aí, liberar folha para poder contratar até 2 de setembro, que vão aí abertas, né? Vão abertas aí as possibilidades de contratação de jogadores para a segunda janela, né? Bom, Vasco e Fluminense, quarta-feira agora, antes disso, tem Vasco e Atlético Goianiense e Vasco, né? Lá em Goiás, Adson vai voltar, não jogou contra o Grêmio, foi ruim. A gente padeceu muito ali no meio de campo, sem a sustentação. Não dá para jogar com 3 no meio de campo, o Coutinho voltando de um maior tempão inativo, naquele gramado pesado, né? Adson fez falta ali, né? Talvez fosse um jogo de ter variações, um 4-4-2, né? Não um 4-2-1-3 ou um 4-3-3 como colocou lá, né? Emerson Rodrigues e David muito lá avançados, né? Baixando muito para de repente voltar até os atacantes do oponente, mas deixando o meio de campo aí solto, né? Vazio, espaçado, como sempre, né? E quanto mais eu reclamo, mais a gente volta de vez em quando a jogar com um vazio de ideias, né? No meio de campo. E não vai ser diferente se mantiver aí a questão do Coutinho e o Paê ainda fora de forma, né, com apenas 2 volantes, né? Fica complicado a gente contar aí com esses caras, né? Bom, Atlético Goianiense e Vasco, lá dentro, vamos jogar reativo? Linha média? Linha baixa? Time posicional? Não sei, eu não conjecturo. Eu acho que o Vasco tem que jogar, pelo menos como eu sempre peço aqui, né, numa linha média, para tentar pegar, não perde e ganha forte, que a gente não está tendo, né? Marcar mesmo e não só cercar. Uma transição ofensiva aí, contar com o David, contar com o Emerson Rodrigues, é o que se tem por agora. A gente não tem aqueles jogadores que vão subindo as linhas concatenadas, não é isso aí, né? Até porque a gente tem aquela zaga lá maldita, que não sai de lá de trás, puxa o time lá para trás, né? O ataque não vem para preencher os espaços entre as linhas, entre o terceiro terço e o primeiro terço, fica aquele buraco ali, já falei isso várias vezes, não tem jeito, isso é crônico do Vasco, né? Então a gente tem que jogar pelo menos com uma linha média, para percorrer só apenas mais um terço, para chegar no terceiro terço, tentar fazer algum gol aí, né? Fazer um bom jogo lá em Goiás, né? Ganhando, empatando, para chegar aqui em São Januário com mais tranquilidade, com mais possibilidade de manter o resultado, né? Não ter que virar 2-0, 3-0, isso é ruim demais para o Vasco, né? Bom, o Vascão passando de fase aí, sem ser esse jogo ou outro, 4,5 milhões, né, de reais. E a folha do Vasco gira aí em torno de 18 milhões, né? Então, é um dinheiro bom, né? Ainda mais que o Pedrinho aí está sem liquidez, está sem cash. A 777 rapou tudo quando perdeu contra o Lecionário. É complicado demais, né? Então, os 4,5 milhões daqui, televisão dali, a patrocinadora master daqui e tal, até que se possa aí, segundo os caras estão dizendo, que o Pedrinho possa vender o percentual aí destinado tanto para 777, 31%, que agora é a ICAP, que vai sair, que pode sair amigavelmente,
Quanto os 39% que faltariam para ela aportar e ele conseguiu obstaculizar isso judicialmente. Então é importante agora que a gente arrume dinheiro para resolver essa situação enquanto não se soluciona essa história, né? Vai virar Vasco SAF majoritário, Vasco SAF minoritário como sempre foi, vai ter reviravolta, vai ter conselho deliberativo, vai ter votação, vai votar para associativo, não sei, né? Acho que ruim de tudo, né? O Vasco, na minha opinião, jamais deveria ter sido vendido, né? Para não ficar em mãos de um desgraçado qualquer, como foi a 777, e ruim de tudo, associativo majoritário da SAF, né? Bom, o Vasco vem jogando aí, vem fazendo poucos gols. Por quê? Só temos um cara que faz gol, né? Estamos jogando aí atualmente Emerson, quase não faz gol na carreira, né? Quase não faz nada na carreira, né? É aquele cara que dribla, inclusive, sem muita eficácia, né? Ainda não acertou no Vasco. A gente pegou a bola muito pela esquerda no jogo contra o Grêmio, na mesma posição do David. Ficou até um pouco confuso, né? Que a gente viu os caras jogando em dado momento pela mesma posição, né? E o lado direito abandonado aqui. Então tem que decidir. Emerson Rodrigues pela direita, David pela esquerda, Verratti centralizado. É o que tem no momento, não tem como escolher, né? Vamos para esse jogo aí, com essa situação, e a gente tem que ter jogadores mais para fazer gol. Mais jogadores para fazer gol. Verratti é muito pouco. O David faz gol, já fez gols, mas é pouco demais, né? Não só para a Copa do Brasil, para o Brasileirão aí, tá pouco. O Pedrinho, que está falando apenas em zagueiro, em atacante, tem que pensar também em volante, primeiro volante, e centroavante para fazer gol. Ou atacante de beirada que faça gol. Não trazer atacante de beirada que não faça gol. Vou dar um descanso para o Pedrinho, porque Emerson Rodrigues e David não foi o associativo que trouxe, foi a 777. Então, ou você traz um ponta, um atacante, o segundo atacante, né? Um atacante por fora e tal, como você quiser falar, né? Que faça gol, ou você traz um cara aí para de repente mudar um esquema, jogar com 2 centroavantes, porque um só fazendo gol é pouco demais. E tem a questão aí das coisas que acontecem, por exemplo, nesse jogo aí, se a gente tivesse um outro cara que fizesse gol, com chuveirinhos, como o Grêmio foi, a gente poderia ter saído de lá com a vitória, ou pelo menos com o empate. Porque a gente tinha um especialista para cabecear a bola na área, que chama-se Verratti, e a gente pouco alçou bolas para ele, né? Boto na conta isso aí do Rafael Paiva. Bom, desde 2015 que a gente não passa, que a gente não chega às quartas de finais, ou às quartas de final da Copa do Brasil. Vai ser importantíssimo quebrar mais esse tabu, né? Vasco não chegava às oitavas de finais, já tinha um tempinho. Agora, se passar pelo Atlético Goianiense com respeito, mas pensando que tem e pode ganhar, passar, vamos chegar às quartas de finais, teremos 8 times melhores do Brasil, e o Vasco aí, com um ajuste daqui, um ajuste dali, tem que contratar, né, nesse meio tempo aí. O que tem aí é pouco. Alex Teixeira, Souza, Coutinho e Emerson Rodrigues é pouco demais. Os caras estão teimando com isso, né? E aí eu vejo, não tem dinheiro, mas tem dinheiro para comprar o Cleiton, para depois pegar esse dinheiro rápido. O Vasco tem que pensar em pontuação, chegar mais longe lá no Brasileirão para pegar Libertadores, dinheiro, né? E Copa do Brasil, estender o máximo aí a sua participação, né? E para fechar aqui, eu tinha começado a falar lá atrás, lembrei que tinha várias coisas para falar na frente. Vasco e Flu, CBF decidiu aí no Engenhão, Newton Santos, né? Como meu amigo aqui, o botafoguense lá do bairro do Grajaú, me chamou a atenção, né? Iveson, Newton Santos, não é Engenhão. E para fechar aqui, acho que o Vasco deveria bater o pé e botar 90% de vascaínos contra 10% de tricolores. Pagar na mesma moeda o que o Fluminense fez com a gente no primeiro turno. 90% para o Fluminense, 10% para o Vasco, no Maracanã. Agora, teria que colocar agora 10% para o Fluminense e 90% para o Vasco no Engenhão aí, para a gente encaminhar outra vitória aí no Brasileirão. Mas antes tem um Bragantino, né? Bom, se gostou do conteúdo aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um sininho aí para receber as notificações quando meus vídeos forem ao ar, dá um like aí para mostrar engajamento ao YouTube para o meu canal Vasco Análise. Fique com Deus e até o próximo vídeo.